De vários livros, nomeadamente este, Por Amor à Língua, está também aqui presente na Feira do Livro de Lisboa. O Manel pediu-me para deixar isto bem sublinhado, tem 70 páginas contra o acordo. Bem, na verdade vamos tentar ter aqui uma conversa que nos ajude a perceber melhor o que é que estamos a falar quando falamos do acordo ortográfico, o que é que este acordo implicou, e no fundo tentarmos perceber como é que o acordo está agora a ser, no fundo, aceito pela sociedade, pela comunidade em geral. Já agora, agradecimentos especiais à Digital Azul, nomeadamente ao Luís Seda Santos, muito obrigada. Vamos então dar início a este debate. Este acordo ortográfico, concretamente, que estamos aqui a discutir, foi assinado em 1990, depois houve algumas pequenas modificações e foi colocado em prática, ou melhor, foi determinada a sua aplicação no nosso país em 2010, ficando também determinado que iria entrar em vigor no sistema educativo português no ano de 2011 e 2012 e a partir de 1 de janeiro de 2012 em todos os serviços, organismos e entidades do Estado. E penso que foi a partir daí, na verdade, que a discussão se adensou, porque até aí provavelmente a comunidade em geral, a sociedade em geral não tinha ficado muito preocupada com este acordo. Depois, quando ele começou a ser posto em prática, aí as questões começaram a levantar-se e os problemas também, porque eu aqui falo a nível pessoal e já tive a oportunidade de conversar sobre isso com a Lúcia. Obviamente que o acordo implica aqui uma mudança da nossa mentalidade. Não é? Para mim foi difícil, confesso, ler os jornais a partir do momento em que o acordo foi aplicado. Tinha bastantes dúvidas, tinha que voltar atrás para perceber o sentido da frase. E, portanto, claro, houve dificuldades, ainda as há, mas, Lúcia, a sua opinião é que este acordo é para manter. Completamente. Apesar de considerar que poderá haver alguns ajustamentos, aperfeiçoamentos, como disse, tive a oportunidade de lhe dizer, eu não sou extremista e considero que a língua nunca está pronta, nunca está feita, diariamente se faz a língua. Só a título de exemplo, há pouco tempo estive em Paris e eu sou licenciada também em francês e o meu francês é bastante correto. Quando eu estava a falar com o senhor do hotel, ele ficou a olhar para mim como se eu fosse um ovni, porque eu não engolia sílabas, não ultrapassava consoantes nem vogais e perguntou-me se eu era francesa. Eu disse que não, que era portuguesa. Ele disse, mais vous parlez très bien le français. E não dizia le mec. Portanto, a língua está permanentemente em evolução todos os dias. Todos os dias. E quando nós pensamos, por exemplo, numa palavra proparoxítona, ou seja, esdrúxula, que habitualmente nós dizemos-la numa mercearia que era 1 kg de dióspiros e ela deveria dizer dióspiros, ficamos muito indignados porque ela deveria ser dita dióspiros. E ouvimos-la dizer dióspiros no dia-a-dia porque ela vai sendo falada e vai sendo ajustada aos falantes. Se gosto, tem que gostar. Os falantes fazem a língua. Os falantes adaptam a língua à realidade. E foi o que se fez com o acordo ortográfico, foi-se adaptando, porque infelizmente o Brasil e os países africanos têm um grau de analfabetização muito grande e tentou-se ajustar o máximo possível de modo a que não esteja a colocar as mãos na cara, porque é mesmo isso. É assustador. Assusta? Então explique lá porquê. Não, continua. Não, eu gostava de saber. O meu maravilhoso raciocínio é exatamente. A nossa língua não é nossa. A nossa língua é do mundo. É do mundo da comunidade de falantes. Pronto, ok. Calma, vamos. É acantonar a língua ao nosso acantonar o português. Não é nossa. Eu pedia É de todos os ouvintes
falantes da língua portuguesa. A língua portuguesa é de todos os países que falam língua portuguesa. É de uma comunidade de falantes da língua portuguesa. Muito bem. Muito obrigada. Nuno Pacheco. Posso dizer uma coisa simpática, que é assim. Concordo com a última parte da intervenção da Lúcia Vaz Pedro. E concordo por uma simples razão. É, de facto, de todos os países de língua portuguesa. O grande problema é que os países não foram deixados em paz para conseguirem ter as suas próprias variantes ortográficas e as suas próprias variantes de fala, de fonética, e são consequentemente massacrados ao longo de quase um século para tentarem unificar uma coisa que não tem pés nem cabeça a unificação. Como se sabe e como já foi provado. Portanto, o problema é este. Quando se diz, quando foi dito aqui no início, que o problema da discussão do acordo ortográfico foi maior depois dele ser começado a pôr em prática, não é bem verdade, porque antes do acordo ser posto em prática, isto é uma coisa, a discussão é muito antiga. Começou com a primeira reforma, em 1911, avançou com o Acordo de 45, que se quis luso-brasileiro, e como era óbvio, nunca poderia ser, nem foi denunciado pelo Brasil 10 anos depois, e passados uns tempos, uns senhores continuaram a insistir naquela loucura da uniformidade, quando a uniformidade vai contra aquilo que é a tendência das línguas maioritárias. A Lúcia Vaz Pedro espantou-se muito por, em Paris, dizer uma coisa em português, em francês correto, e o senhor diz, vous parlez très bien français. Mas o problema é o seguinte, aconteceu isso também com o nosso amigo que aprendeu muito bem russo e chegou à Rússia e não conseguia falar russo porque o russo perfeito dele não era o russo da fala comum. E há aqui uma grande diferença, e é preciso deixá-la clara, entre aquilo que é a fala comum, que é considerada a tal evolução da língua, a absorção de vocábulos, criação de neologismos, palavras que praticamente não existiam e que passaram a existir, a erosão constante de letras. Quando falamos, colamos as palavras umas às outras, fazemos com que várias letras desapareçam, e não são só consoantes, são também vogais. E o problema é, isto não pode ser transposto para a ortografia, ponto. São duas coisas claramente distintas. A palermice, porque não pode ser dito de outra maneira, de tentar colar as duas coisas uma à outra, não faz o mínimo sentido, nem do ponto de vista científico, nem do ponto de vista prático. Porque são duas coisas distintas e, como é óbvio, e já toda a gente percebeu, ao longo destes 10 anos em que andamos neste martírio desgraçado de discutir o acordo, então, mas revoga-se, mas revê-se, mas acrescenta-se umas coisas, mas ficamos todos na mesma. Deus meu, poupem-nos. Deitem o acordo fora e façam aquilo que devia ter sido feito há muito tempo. Há muito tempo. E não é agora. Era em 45 ou antes. Que é dar liberdade aos países de língua portuguesa para que sejam verdadeiramente donos da sua língua. E não sejam, por simplesmente, escravos de um grupo pequenino de pessoas, com um pensamento pequenino, que os quer amarrar a uma uniformização que não tem o menor nexo, não tem hoje, nunca teve, nem nunca terá. Esta é a minha primeira pergunta. Manuel Monteiro, não posso deixar, depois de ouvir quer o Nuno, quer a Lúcia, de lhe perguntar, não há qualquer vantagem pedagógica, diplomática ou editorial no acordo ortográfico? Boa tarde a todos. Isso é uma resposta. Eu, se calhar, faria a minha intervenção completa agora, porque essa pergunta suscita inúmeros aspectos que têm de ser mencionados. Em primeiro lugar, e sem nenhuma ponta de ironia, queria agradecer a presença da Lúcia Vaz Pedro aqui por uma simples razão. É porque os últimos debates que têm sido feitos sobre o acordo ortográfico, nunca conseguimos reunir pessoas a defender o acordo ortográfico. Aliás, aqui, a editora Objetiva, nós tentámos contactar pessoas, ilustres pessoas do acordo ortográfico, algumas até que estiveram, enfim, não poderia dizer porque pediram sigilo, mas tentámos ter aqui pessoas a defender o acordo ortográfico, pessoas no plural, e todas as pessoas recusaram. Agradeço muito à Lúcia, sem nenhuma ponta de ironia, a coragem de estar aqui. E o Nuno Pacheco faz suas, minhas, e sei que era para ter dito isto. Aliás, recentemente o Miguel Sousa Tavares, na TV 24, num programa sobre o acordo, enquanto ele era o moderador, viu-se na triste figura de tentar fazer um debate sobre o acordo e só conseguir ter pessoas contra o acordo. E ele disse, eu tentei convidar todas as pessoas, foi o que ele disse. Então, olha, discuta com o Miguel Sousa Tavares.
Está a chamar-me mentiroso, ele disse na televisão. Ele disse na televisão que tinha um convidado e o moderador da TV 24 disse que tinha convidado. Se ele já acha que mentiram, é um problema entre si e a TV 24. Pronto, tudo bem. Permita-me só, eu também não fui convidado. Centremos-nos naquilo em que o acordo mexeu e centremos em qual era o propósito do acordo. O propósito número 1 do acordo ortográfico era uma aproximação entre o português do Brasil e o português de Portugal, ou o português europeu. Este era o propósito número 1. Uma aproximação ortográfica. Unificação é impossível. A aproximação ortográfica. Nós hoje temos dados que nos permitem ver se houve ou não aproximação ortográfica. Houve uma pessoa, a Maria Regina Rocha, fez um estudo, tendo por base o Portal da Língua Portuguesa, a ferramenta encomendada pelo Governo na altura, pelo ILTEC, a fonte oficial e oficiosa do acordo ortográfico, e a Maria Regina Rocha foi ao Portal da Língua Portuguesa e fez uma coisa muito simples, que toda a gente aqui entende. Foi contar o número de palavras que eram diferentes e passaram a ser iguais, português do Brasil, português de Portugal, as que eram diferentes e passaram a ser iguais na ortografia, e as que eram iguais e passaram a ser diferentes. Vamos a números. 569 palavras que eram diferentes antes do acordo, português do Brasil e português de Portugal, passaram a ser iguais. 1235 que eram iguais passaram a ser diferentes. Ou seja, nós não estamos a falar do dobro. Mais do dobro das palavras que eram iguais e passaram a ser diferentes em relação às que eram diferentes e passaram a ser iguais. Mais do dobro. Ou seja, quem fala da aproximação ortográfica, quem fala dos argumentos, havia dois argumentos que nos andavam a impingir, que era como é que nós podemos ter documentos oficiais escritos em português de Portugal, ou português europeu e português do Brasil. Como é que nós podíamos? Quando há diferenças gramaticais, quando há diferenças lexicais. Nós temos ônibus, eles têm autocarro e assim continua. Nós temos zagueiro, o Brasil tem zagueiro, nós temos defesa central, eles têm o neném, nós temos o recém-nascido, eles têm a aeromoça, nós temos a assistente de bordo. Há milhares de palavras, lexicalmente falando, milhares de palavras que são diferentes. Para se resolver isto, far-se um dicionário. A feitura de um dicionário seria útil. Temos diferenças semânticas. Experimenta ir a estados do Brasil. Diferenças semânticas, diferenças lexicais, significa que nós temos, para o mesmo conceito, uma diferente palavra. Diferenças semânticas é a mesma palavra, tem diferentes significados. Experimentem, por exemplo, ir a muitos estados do Brasil e dizer a rapariga. Rapariga lá é puta, é prostituta. Ou seja, há diferenças que são intransponíveis. A única coisa, ou seja, a história dos documentos oficiais não podem ser diferentes. Continuam a ser diferentes. Gramaticalmente são diferentes, lexicalmente são diferentes, semanticamente são diferentes. Na pronúncia são diferentes. Aliás, os brasileiros que têm excelentes atores e excelentes novelas, cada vez que tinha um brasileiro a tentar imitar um português, aquilo era uma anedota. Uma anedota. Na única parte em que se tentou mexer, insisto, a ortografia, nós estamos mais distantes do que estávamos. Portanto, não houve aproximação ortográfica, houve afastamento ortográfico. Primeiro propósito, nós vamos vender mais livros. Havia este argumento, este anseio, esta quimera, este desidrato, que é completamente idiota, que é, nós vamos vender mais livros no Brasil e os brasileiros vão vender mais livros cá. Alguém acreditava com um acordo ortográfico, que ainda para mais nos tornou mais diferentes? Os brasileiros agora agora vou comprar o Camões e o Pessoa porque o Wade perde o IFAN. Mas isto é um argumento bem preciso. Alguém acredita cá em Portugal? E o argumento contrário também. Alguém acredita cá em Portugal íamos comprar Machado de Assis ou Guimarães Rosa, porque agora direto não tem sim. Vou já aqui à Feira do Livro comprar o Guimarães Rosa ou Machado de Assis. Por amor de Deus. Ou o Manel Barro, quem quer que seja. Isso é um argumento completamente idiota. O segundo propósito, e desmontado pelos factos, o segundo propósito do acordo ortográfico, a segunda quimera, o segundo anseio, é uma coisa perigosíssima, que é a eliminação de barreiras entre a pronúncia e a escrita. Sucede que nós... não há língua no mundo em que a pronúncia e a escrita não se situem em planos distintos. Pronúncia que não é fonética, que não é transcrição fonética,
A transcrição fonética não é a pronúncia, porque a transcrição fonética é uma e a pronúncia são inúmeras. Cá em Portugal, que é um território pequeno, temos a pronúncia de Viseu, temos do Algarve, temos do Alentejo, temos do Porto. No Porto dizem como, o 18 e o 18, no Porto dizem maioria, cá dizemos maioria, dizem os Bs em vez dos Vs. Não há pronúncia certa, há inúmeras pronúncias. O que este acordo faz é a tentativa de uma forma inaudita, porque isto é um aspecto que não houve nos outros acordos ortográficos, e por tudo o que eu investiguei, não encontrei nenhuma língua do mundo que tentasse fazer isto. Do mundo! Na história da linguística, nenhuma língua que tentasse fazer isto, que é a ideia muito antiga. Já no princípio do século XX havia uns loucos que diziam sócio e sociedade, que são palavras, são da mesma família de palavras, sócio e sociedade. Sócio, nós lemos com O, sociedade, lemos com U. Contudo, nós escrevemos sócio e sociedade com O. São da mesma família de palavras. Nós temos a rosa do roseiral. Escrevemos rosa com O, escrevemos roseiral com O, mas lemos roseiral com U. Não passaria pela cabeça de ninguém que roseiral fosse com U, ou que sociedade fosse com U. Porque um elemento da aprendizagem das criancinhas é precisamente a aprendizagem pela família de palavras. Pela família de palavras, que é um aspecto essencial na aprendizagem das crianças. Que temos hoje, eu posso fazer intervenção e não falar mais. Que temos hoje, a palavra exato. Pensem só na palavra exato. Exato escrevemos com E, com X e com O. Não escrevemos com I, com Z, nem com U. E o C que lá está é o que nos permite ler exato. Por exemplo, em exame não abrimos o A. Não lemos é exame, mas lemos é exato, porque o C tem o valor diacrítico. Quer dizer alguma coisa? Ah, não, diga. Esta história da pronúncia, algumas pessoas não têm ideia, não estarão atentas. Há uma mãe que me falou, foi a minha aluna, que eu acho que tem aqui, que é a Ana Jalego, se estiver aqui, ela deu uma autorização para contar o exemplo. A Ana Jalego, que eu estou a ver daqui, contou-me que a filha dela, que aprendeu com o acordo ortográfico, aprendeu um conjunto de palavras e ela um dia mostrou-lhe um livro com a palavra coletânea. Olha lá, como é que tu lês esta palavra? E a filha leu coletânea. Coletânea. Há hoje o professor António Jacinto Pascoal, que também me deu autorização para falar, o professor e escritor António Jacinto Pascoal, por escrito, deixou escrito que os alunos deles estão a fechar a vogal quando o C e o P desaparecem. Que as crianças hoje estão a pronunciar cheto. Na televisão, eu já ouvi para a palavra, quando aquelas pessoas estão a ler no teleponto e não têm lá o P ou o C, em vez de lerem recessão, leem recessão, como a recessão da economia. Leem, por exemplo, concessão, porque concessão sem P conduz à leitura de concessão, de conceder. Isto é um corolário do acordo. Julgo que estão de acordo com isto. É por esta razão que eu me dei ao trabalho de ir fazer uma investigação tendo por base um dicionário. O único critério foi, qual é, para mim, fui ver à Porta Editora, e fui ver à Porta Editora só por uma razão, por saber, não por terem os melhores dicionários, eles podem estar a ouvir à vontade, não por terem os melhores dicionários, mas porque sei que é o dicionário mais adotado nas escolas. Que registra a Porta Editora. Dactilo escrito, há o manuscrito escrito à mão e há o dactilo escrito. Nem tudo é escrito à mão, hoje em dia cada vez menos. Dactilo escrito está registado com C. E datilo escrito está com C. Mas datilografado está sem C. Mas o mais irónico é que a definição de datilografado é o particípio passado do verbo dactilografar com C. Senhores, isto é de loucos. Ou seja, há um verbo que é o dactilografar, que tem o C, mas que num determinado tempo é conjugado sem o C. Mas isto é o quê? Isto é uma loucura. Mas continuando. Encontrei... Eu posso calar-me depois de falar. Encontrei... Está bem. Então só mais 2 ou 3 exemplos. Não. Eu digo mais 2 ou 3 exemplos e passo. Encontrei
ortóptico, encontrei ortóptico com P, mas encontrei óptico sem P. Pior do que isso, óptico sem P, tanto pode ser relativo à audição como à visão. Ou seja, não há ninguém, uma pessoa que faça um anúncio, por exemplo, um cartaz publicitário, a vender os serviços ópticos, ou ópticos da audição, ou ópticos do ouvido, tem que pôr o P. Porque óptico sem P deixa de distinguir a audição da visão. Isto é um absurdo. E a verdade é que nós vemos o P no óptico porque as pessoas continuam a sentir necessidade de distinguir um problema de visão auditivo de um problema olfativo. Só mais 2 ou 3. Encontrei tátil com C, mas tato sem C. Encontrei expectante ou expectante sem C, mas a definição de expectante é aquele que está na expectativa com C. Encontrei epilético sem P, mas epilético é aquele que sofre de epilepsia com P. Encontrei lático sem C, mas galáctico com C. Pior do que isso, encontrei os laticínios, são produtos lácteos, como dizem os tradutores contra o acordo ortográfico. Laticínios sem C, mas lácteos com C. Aliás, aconselho toda a gente a ler um artigo do Nuno Pacheco chamado Leite e a Lata. E encontrei só mais duas, bissetriz sem C e trissectriz com C. E encontrei, ouçam bem esta, interruptor, não só na Porta Editora, no Portal da Língua Portuguesa, no Volpe, encontrei em diferentes fontes lexicográficas, interruptor com P ou sem P. Ou seja, nós podemos dizer interruptor, tanto para o manipulo elétrico, como para aquilo que interrompe. E então eu fui ver e há 4 palavras. O interruptor, manipulo elétrico, o interruptor, aquele que interrompe, a interruptora, sem P, aquela que interrompe, os interruptores, aqueles que interrompem, e as interruptoras, aquelas que interrompem. Como o dicionário da Porta Editora é o mais escrito nas escolas, o aluno que escreveu o interrutor, as interruptoras, não pode ser taxado de erro. E agora interrompo eu. Uma opinião. Agora vou falar por dois, não é? Ora bem, que grande democracia, na verdade. Quando se fala nesta variedade toda, só tenho a dizer que grande democracia, que podemos dizer de várias maneiras, não é? Isto é uma maneira também de evitar o erro. Eu dou aulas há quase 30 anos e neste momento confronto-me com jovens que cada vez escrevem pior. Mas não tem a ver com o acordo ortográfico. Não tem. Olha, só para vocês terem uma ideia, e deve haver aqui alguns colegas que são professores de português, nos exames nacionais, na estrutura do Exame Nacional 12º ano, por exemplo, no último grupo que é de composição, nós damos 20 pontos para a correção linguística e 30 pontos para a estruturação discursiva. E nós esquecemos que a grafia não é impeditiva da compreensão de texto. Mais importante do que isso é que, ao nível da estruturação discursiva, eu não vou demorar muito tempo com isto, mas é só para vocês perceberem com o que é que nós nos debatemos. Na estruturação discursiva entra a tipologia textual e, digamos, Manuel, sem ofensa, o seu texto não tem tipologia textual. Eu não sei o que é que roça, se é um texto pragmático, se é um texto jocoso, tem regras, mas é instrutivo, não percebo muito bem que tipologia de texto é que é. Pronto, whatever, é isso. A tipologia textual não é a mesma coisa, não é a mesma coisa fazer um bolo de chocolate de um bolo de laranja. Eu, para fazer um bolo de laranja, preciso de laranjas. Para um bolo de chocolate, preciso de chocolate. E cada tipologia textual tem cada... Desculpa, mas estou eu a falar. Eu não o interrompi quando estava a falar. Ora, muito bem.
Então vamos fazer o seguinte. Olha, vou chamar ali aquele menino pequenino aqui. Não te importas? Pode ser? Um dos pequenininhos. Um dos pequenininhos. Não, tu és grande demais. Um dos pequeninos. Pode ser a menina maior. Não, eu estou a utilizar exemplos práticos. Exemplos práticos. Nunca me chamam para a televisão e nada em direto. Vai, vamos lá com Miguel. Do TVI. Ligar hoje à noite. Mas se calhar até se importa. A mãe não se importa? Não? Pronto. Vou-te pedir para tu escreveres a palavra ótimo, se faz favor. Ai, Vai, vamos lá. vai escrever para a pessoa, mas escrever mal. Escreve a palavra ótimo assim. Agora vais colocar um P aqui no meio, entre o O e o sim. É assim, sou eu que estou a falar, não se importa? Sou eu que estou a falar. Sou eu que estou a falar. Isto é um debate, sou eu que estou a falar. Eu sou apelo professor à de português calma. e ensino aquilo só- que me mandaram ensinar. Eu estou a aplicar a lei. Não se esqueça, estou a aplicar a lei. Estou a aplicar. Pronto, e agora? Se me permitem, Sabe porquê? se me permitem, Eu preocupo com os meus alunos. E eu preocupo-me, desculpe, eu preocupo com os meus alunos. Os meus alunos entram na faculdade. Vais ler com o P. Ora, lê com o P. Ótimo. Claro, lê óptimo. Até Egito. Óptimo! Não, agora estou eu a falar. Desculpe, estou eu a falar. Não, nunca se lê óptimo, nem se lê Egipto. Lê-se Egito. Mais grave. Sabe o que é mais grave? Desculpe, deixa-me acabar. Sabe o que é mais grave? Não, sabe o que é mais grave? É as pessoas escreverem assim Egito. eu apelo só à calma, ok? Para podermos ter uma conversa, exato, uma conversa que seja fruto, que seja boa para todos, ok? Eu tive um programa na televisão que se chamava Português Atual e fui para a rua pedir para as pessoas escreverem Egito. E o senhor escreveu, vocês podem ver isto no Porto Canal, na rubrica Português Atual, na rubrica no Porto Canal e verem exatamente como é que ele escreveu. E eu escrevo com o P. Pronto, o senhor, eu não mando em ninguém. Vocês escrevem como quiserem. Vocês podem escrever. Mas a senhora pode escrever, então, mas isso tem que aplicar Pronto, mas isso é a senhora que é boa mãe. Pronto, mas isso é a senhora que é boa mãe. Pronto. Eu não estou a dizer que Apelo ao público. Egito escreveu com P, mas depois escreveu com I no início e com J no meio. Fantástico. Agora, outras coisas que eu ainda quero dizer, porque eu tenho direito, como estou por uma pessoa sozinha. As pessoas recusaram vir. Certo. Pronto, mas eu tenho direito a acabar de falar. Para podermos ouvir os outros intervenientes ainda, está Não se bem? diz Egito, não se diz porque o P é uma consoante muda não articulada. É uma consoante, não se diz porque é uma consoante. Calma. Não se escreve porque é assim, não se escreve. Porque nunca se escreveu. Lúcia, posso dizer 10 segundos uma coisa? 10 segundos. Não, agora sou eu que estou a falar. 10 segundos. Eu não o interrompi. Não interrompi. 10 segundos. Dez segundos corrigido. Não, sou eu que estou a falar, Manuel. Egito, eu só Outra queria coisa, dizer. não, desculpe, sou eu que estou a falar. Palavras com dupla grafia é diferente de palavras com diferentes sinónimos. Estamos a falar aqui do quê? Palavras com... uma coisa é dizer neném,
dizer ónibus, outra coisa são palavras com dupla grafia. O enriquecimento lexical enriquece, fortalece uma língua. Quanto mais variantes tivermos em termos de palavras que sejam sinónimos, melhor para uma língua, mais forte, mais sólida, mais rica. Eu posso dizer bebê, posso dizer bebê, neném, como eu quiser. Isso não é impedimento. Aliás, nós em Portugal temos variadíssimas grafias. Eu posso dizer agrafe, eu posso dizer ameixoeira, ameixeira, ameixieira. Eu posso dizer triplas grafias. Eu posso dizer louro, loiro. Eu posso dizer touro, toiro. Sempre tive. Não estudei. Não, estou-lhe a dizer, eu tenho essas grafias, estão incluídas no vocabulário do estão e... Pode acabar o seu raciocínio. Sim, agora, outra coisa, vocal que supostamente isto em resposta ao que me estava a dizer. Eu ainda não tinha acabado o meu raciocínio, passei para esta situação em relação aos exames nacionais, porque eu sou professor e preocupo-me com aquilo que os meus alunos fazem nos exames, e os meus alunos, regra geral, entram na faculdade com boas notas. Outra coisa, é verdade. Não é verdade. Lúcia, acaba o seu raciocínio, Lúcia. Pronto. Por acaso é verdade. Não sabem, mas é verdade. Por favor, Por acaso tenho aqui algumas pessoas que fizeram formação comigo. Mas deixe-me acabar. Pronto, mas o senhor pode me atacar à vontade. Olha, eu não sou. Mas eu não sou. Vamos deixar. Olha, eu não fiz o acordo. Tomara eu ter feito o acordo, não ajudei, eu só divulgo. Lúcia, Olha, não adianta vocês. Mas ouça, Lúcia. olha, não me adianta vocês me atacarem, porque é assim, eu estudei durante muitos anos isto e reconheço algumas fragilidades, mas estou preparada para todos os ataques que já estou habituada. Já me preparei em casa há muito tempo. A senhora é que não sei se já estou. Eu não me reformei, eu nem passaria pela cabeça reformar-me para não ter que estudar o acordo. Lúcia. Agora é assim, em boa da verdade, saber escrever e é importante, passa por 3 competências fundamentais, nomeadamente a saber a competência gráfica, a competência discursiva, a competência morfossintática e a competência discursiva ou textual. Onde é que os alunos falham? Na última competência, que é a falta de coerência, a falta de coesão textual. Há 2 meta-regras que são as meta-regras de Charol, que é da não contradição. Eu estou a falar porque eu sou entendida, eu sei do que falo. Percebe? Lúcia, já acabou o raciocínio? Não acabei. Vamos acabar o raciocínio. Mas olha, eu não tenho pressa, olha, mas eu não tenho aqui, você vê-me aqui a divulgar algum livro? Eu tenho aqui algum livro para vender? Não tenho. Olha, não tenho. Mas vamos deixar terminar. Mas é assim, eu fui convidada, aceitei e vinha. Mas pronto, o senhor faz o que quiser. Ouça. Obrigada pelo seu contributo. Deixe só terminar, está bem? Deixe só terminar, ok? Pronto, muito bem, parabéns para si. Muito bem. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Obrigada. Lúcia, Eu por acaso acabar o raciocínio, pode ser? outras coisas em relação, por exemplo, à falácia das consoantes que abrem e fecham, isso é realmente
completamente ridículo. A atividade... Está em Celso Cunha no Lindo de Sintra. É uma falácia de Celso Cunha. A mestrar, agachar, ganhar, relator. Já houve outras palavras que tinham perdido. Por exemplo, redação. Tinha 2 Cs, já tinha, não se escreve tradução. Tradução. Então não tinha perdido em 1900. A tradução. Mais, ainda tem para aqui mais. Deixa-me dizer. Olha, aflição, autor, contradição, ditado, extinção, flutuar, prática, Lúcia. victória, tudo isto tinha um Cs, desapareceram em 45, alguém reclamou. Olha, eu vou só dizer uma coisa, o meu avô obrigava-me a escrever, 50 vezes, invariavelmente, com acento na antepenúltima sílaba, porque ele quase que morria. Lúcia, peço-lhe que Olha, termine. senhora, menos, Lúcia, está bem? Lúcia. Muito menos. Lúcia, terminou? Lúcia, vamos calma. Nuno, comentário. Ainda não acabei, porque eu ainda tinha aqui mais uma coisa. Não é só queria dizer que o vocabulário que deve consultar, Manuel, um conselho meu, somos os dois portistas e eu prezo muito por ser portista, já ganhou 5 pontos. Ouça, não é o da Porta Editora porque está sempre a ser atualizado. É um vocabulário ortográfico como o olho. Por exemplo, ouça. Nós conhecemos tudo isso, Lúcia. Não perca tempo. Não, deixa-me só dizer uma coisa. Está lá, interruptor, eu consultei. Mas olha, em relação à Não perca palavra, tempo com- em relação a, por exemplo, Lúcia, peço que paraquedas, quando fala de paraquedas que não tem hífen, olha, mas por exemplo, tal como girassol, Falei de paraquedas. pronto, é que existem algumas palavras sofrem aglutinação. Lúcia, obrigada. Vamos ver se nos entendemos. Primeiro, era bom que esta conversa, que é uma conversa, funcionasse de modo civilizado. Não vale a pena as pessoas incitarem-se, embora apeteça deitar o acordo para a profunda dos infernos, mas a verdade é que não há Eu até maneira gosto de dele, nos até entendermos gosto se não falarmos civilizadamente. Isso obriga a que ouçamos coisas como as que ouvimos agora, com as quais podemos não estar de acordo, mas ouvimos. A verdade é esta. Não vale a pena todo esse discurso, porque a gente conhece isso tudo. Conhecemos os vocabulários, fomos lê-los, os vocabulários e fomos compará-los. Pior ainda, veja lá a nossa paciência. O facto deste largo estar cheio de gente significa só uma coisa. O acordo ortográfico, ao fim de muitos anos de estar aprovado e muitos anos também, uma década de estar em prática em alguns países, só em alguns, convém dizer, é ainda um problema para a sociedade portuguesa, senão não estava aqui ninguém. Estávamos 4 gatos pingados a discutir uma coisa que não interessava rigorosamente a ninguém. E a verdade é que cada vez que o problema se levanta na sociedade, em pequenos círculos, em grandes assembleias, o problema galvaniza as atenções, torna as pessoas às vezes irritadas, coléricas. Porquê? Porque já não se pode, Lúcia. O problema é este. Você não entende que... Lúcia, desculpe. Deixe-me aqui, eu percebi. Lúcia, se eu sei, eu percebi. O senhor devia ter calma. Lúcia, mas não se queixe, eu ouvi. Oh, Lúcia, mas que... Oh, Lúcia, mas eu não quero saber da sua mini-saia, quero saber da língua portuguesa, não me interessa nada, quero lá saber. Até podia estar em maiô. Não me interessa, a sério. Lúcia, não me preocupe. Não. Deixe-me terminar, não me interessa. Oh, Lúcia, por favor, não divague. O problema é este, o problema central é este. Não é a sua mini-saia que é o problema da sociedade portuguesa. Não é o facto de estar aqui ou de estar eu aqui. Pronto, mas conversem as duas se quiserem. Agora a mim não me importa isso. Me importa, primeiro, a língua portuguesa e preocupa-me também outra coisa, que é... Quando o acordo... A primeira pergunta que está aqui, e que, aliás, motivou esta pequenina conversinha, era acordo ortográfico, manter ou revogar? Claramente, revogar. E qual é o problema? Porquê revogar? Porque o acordo ortográfico não é uma coisa com erros. É um erro com coisas. E desde o início que é isso. E, portanto, a verdade é que, por mais que se diga aqui, os exemplos que a Lúcia deu, eu conheço bem de cor. Já se diz autor, claro que já se escreveu autor. Claro que já se escreveu coisas onde havia Cs e Ps, imediatamente, antes do I, aliás, a seguir ao I, a seguir ao U. Porquê é que foram retiradas em 45?
Porque naquela loucura da facilitação da língua se disse mas isso não tem nenhum valor diacrítico. E na verdade não tinha, porque o U, apesar de tudo, sempre teve um valor. Tirando, é a mesma coisa que farmácia ou farmácia com PH. Lê-se na mesma farmácia, não me venham atirar com a farmácia à cara, como muitas vezes atiram, porque lê-se farmácia. O drama deste acordo é que põe palavras a serem lidas de um modo diferente. Não é serem lidas da mesma maneira. E não é as duplas grafias que a Lúcia disse. Porque isso não são duplas grafias. São variantes morfológicas e fonéticas de uma mesma palavra. O oiro e o oiro não é uma dupla grafia, meu. Não é, querida amiga, leia o Acordo 45, escrito por gente inteligente, está lá escrito que não é. E não é mesmo. Leia os trabalhos do Lindley Sintra e do... Não, leia, desculpe. Não é. Não é. Eu sei o que é que ele disse em 86, mas vai ver o que é que ele disse a seguir. 86. O Lindley Sintra afastou-se desgostosíssimo deste processo, que é um processo miserável. Eu queria só dizer uma coisa aqui, que é um aspecto, eu tinha muitos aspectos para dizer, mas o tempo é curto. Vamos cingir-nos a uma coisa muito prática, que é o Volpe, que eu conheço. Eu não faço tantos elogios, não consigo fazer tantos elogios sobre a minha pessoa como a Lúcia faz. O Volpe, que eu conheço, o Volpe, eu fiz uma investigação, tendo por base, eu fui ver como estavam listadas no Volpe, no portal da língua portuguesa, na Infopédia, no dicionário da Porta Editora em papel, no dicionário de texto, no prontuário da Casa das Letras, no prontuário da Plátano Editora, no dicionário Wise, e cheguei a etc. Até os seus manuais disso. Posso dizer-lhe, por exemplo, que a Lúcia diz que braço de ferro é com hífens, e não há nenhuma lexicografia com o novo acordo que diga que braço de ferro é com hífens. A Lúcia tem um acordo diferente do acordo. Leia o artigo braço de ferro com hífens. Braço de ferro não está com hífens em lado nenhum. Mas deixe-me só... Não, porque há bocado não me deixou interromper. Há bocado não me deixou. Agora, vamos ver alguns exemplos de como as palavras foram listadas. Prontuário da Plátano Editora. Táctica com C. Prontuários de outras editoras. Táctica não tem C. Como é que o professor faz? O aluno tem este prontuário e tem o outro, aqui está bem, aqui está mal. Como é que o professor faz para avaliar? Eu há tempo estive numa conferência e houve uma professora que me disse: eu faço em função da pronúncia dos meus alunos. E eu disse: como? Sim, porque como os dicionários divergem, eu vejo se os meus alunos pronunciam ou não. Então, e quando está no exame nacional, telefona aos seus alunos, sabe a pronúncia de cor? Isto é de loucos. Mas continuando, eu fui ver tactear e tato podem ter C, tem C, no prontuário da Plátano Editora. Nos outros prontuários não tem. No primeiro estupefacção, escreve-se com C de cedilha. No portal da língua portuguesa, só se escreve com C de cedilha. O que está certo num, está errado no outro. Como é que um professor avalia, não sabe. Para o dicionário Wise, espectro é sem C. Toda a Porta Editora é com C e sem C. Para o prontuário da Casa das Letras, lacticínio é com C. Para a Porta Editora, laticínio é sem C. Ou seja, o acordo introduziu uma instabilidade ortográfica, lexicográfica total. Como é que um professor avalia os alunos? Há pessoas que dizem: mas como é que o acordo diz? O acordo não diz. O acordo diz: chega-se a pronúncia culta, ninguém sabe onde mora, nem onde paira. E sobre a palavra Egito, queria dizer uma coisa. Porque fez aqui o truque de usar Egito, mas a verdade, eu queria mostrar aqui umas coisas. A palavra é que Egito está dicionarizada sem P. Egípcio está dicionarizado com P. Mas falta dizer uma coisa, é que egiptologia, egiptólogo estão registados com P. E nós hoje temos os dicionários a dizer que egiptologia é aquilo que estudou o Egito. O que é uma coisa etimologicamente impossível. A egiptologia e o egiptólogo estudam o Egito. E a egiptologia está lá na formação do étimo. Por palavra... Queria só mostrar um cartaz e perguntar às pessoas. Isto é uma campanha do continente. Tem seleção do continente. Tem seleção. Agradeço ao professor João Esperança Barroca há uns meses o envio. Isto é uma campanha do continente. Que é promoção. Nuno e Lúcia. Para tudo. Seleção aqui está com o acordo ortográfico. Isto segue o acordo ortográfico. Seguindo o acordo ortográfico era promoção para tudo. Para tudo. As pessoas iam lá: olha, é para tudo, eu quero tudo. Quero tudo. É evidente que o para
É evidente que o para tem que ter assento. Eu dou só exemplos de notícias que li. O árbitro para o jogo no Paraguai. Árbitro para o jogo no Paraguai. Árbitro para o jogo no Paraguai ou para o jogo no Paraguai. Jogador para 6 meses no Sporting ou jogador para 6 meses no Sporting. Uma previsão meteorológica. Chuva para Lisboa ou chuva para Lisboa porque era o trânsito. Isto é... Ficamos com estes... Pergunto só, o que aqui está escrito? O que aqui está escrito com o novo acordo ortográfico? O que aqui está escrito? Comandante. Comandante. Isto é a versão acordizada de comandante. Alguém que vai escrever com o novo acordo comandante, escreve igual a comandante. Tenho ainda... São mais dois. São mais dois. Correus. Que são correus? São co-ifan-reus. Esta semana no Público, no dia 12 de junho, o Rui Tavares, que segue o acordo ortográfico há 10 anos, e que há 10 anos escreveu: eu tenho aqui um livrinho, em 10 minutos qualquer pessoa aprende. O Rui Tavares, que respeito e gosto de ler, não há uma crónica dele que não misture os dois acordos. Ao fim de 10 anos, ele escreveu nesta semana colocatário. Escreveu colocatório com hífen, porque sem hífen estava um colocatário que ninguém percebia o que era. Como o Francisco Miguel Valada fotografou, apareceu há tempos na televisão esta palavra: comediação. Alguém na leitura automática lê comediação. Não, lê comediação como relativa comédia. O acordo é inaplicável. Inaplicável. Fico contente por ter só um minuto para terminar, Lúcia. Em relação, eu vou ter que admitir que em relação, por exemplo, eu tenho que admitir que em relação à preposição para e à forma verbal para, seria é uma daquelas exceções que eu poderia considerar. Mas, não. Até porque eu posso dizer, eu gosto de colher um molho de salsa para fazer um molho para o bife e que como com uma colher. O colher e o colher, o gel e o gelo, o cedo e o cedo, o colher e o colher, o molho e o molho. Eram palavras que já tinham perdido o acento há muito tempo. Agora, só uma coisa. Em relação à hifenização, nunca, em tempo algum, esteve tão bem organizada como até agora. Nunca. Só um exemplo. Eu, nessas entrevistas de rua, perguntei a uma senhora como é que ela escrevia a autoestrada. Antigamente, escrevia a autoestrada tudo junto. Agora escrevo com hífen. Como é que a senhora escrevia fim de semana? Eu escrevia fim de semana sem hífen. Agora escrevo. Autoestrada é o contrário de... Pois, exatamente. Mas eu sei. Mas ela disse, agora escrevo com hífen. As pessoas não sabiam. Havia colegas que me telefonavam quando estavam a corrigir exames nacionais que não sabiam hifenizar. A hifenização está super, não são fraquinhos. Os professores são antigos. Não, o senhor não é professor. O senhor olha, então eu vou lhe dizer que Ruben escreve-se com acento, tal como pólen, porque acaba em N, e todas as palavras que acabam em N têm acento na penúltima sílaba, e o senhor escreveu sem acento, desculpa. Lúcia Vaz Pedro, Nuno Pacheco e Manuel Monteiro, muito obrigada. Muito obrigada a todos. Há só uma coisa. Há uma coisa. Há uma última coisa que eu quero dizer. Eu faço-lhe uma pergunta direta assim, Lúcia. Lúcia, é uma pergunta direta. É uma pergunta direta. É uma pergunta direta. Não me deixava interrompê-la, afinal, os critérios democráticos. Diga. Em relação àquilo das palavras com unidade de sentido, dos hífens. Pois, mas não está no acordo. Pois, ok, mas por isso o aperfeiçoamento. Sim, mas é que faz manuais do acordo corrigir. É como o professor Malaca Casteleiro. Posso falar? Posso só dar um exemplo? Eu queria só dizer uma frase. 15 anos depois. Queria só dizer uma frase. A frase.
Nós, eu queria dizer uma frase. Nós. Manuel, vamos ficar amigos ou não? Vamos. Mas não falando sobre o acordo. Nós descaracterizamos. A frase. Pergunto-lhe quantas ortografias tem. Com o novo acordo, nós descaracterizamos a Avenida da Liberdade e defraudamos as expectativas. Quantas ortografias tem? Olha, é assim, o que eu sei é que já antigamente Posso havia dar-lhe o muitas... número? Posso dar-lhe o número? Não interessa os números. Pronto, então eu vou dar. Acerca dos números. Eu vou dar. Havia Posso muita dar? gente a escrever... Não Posso interessa... dar? Não, olha, esses seus números são Posso dar? ridículos. Não São estou ridículos. ridículos. Posso falar? Posso? Não, sabe porquê? Então, olha, Porque o nunca... programa está filmado. Quem quiser ver vai verificar Nunca os cientificamente. contabilizamos. Deixe-me ver. Posso falar? Posso falar? Não, mas está a fazer uma coisa... Não deixa, eu compreendo o seu receio. mas é assim, Nós não- descaracterizámos a Avenida da Liberdade, descaracterizámos com o novo acordo. Eu estive a investigar. Lúcia, descubra um verbo que no mesmo tempo e na mesma pessoa tenha 4 ortografias. Procurem todas as línguas e dialetos. Nós descaracterizamos, referindo-nos ao passado. Pode ser com C, sem C, com acento, sem acento. Qual é a vantagem? Apareceu há tempos uma notícia Afinal, não somos com o Sérgio Conceição. Afinal, não somos O Sérgio certos. Conceição a dizer: não conquistamos nada. Porquê? Porque aplicaram o acordo e ele disse. Ele tinha dito: não conquistamos nada ainda. Tanto que no fim foi na época que o Porto foi campeão. Não conquistamos nada. O órgão, a CMTV, tirou-lhe o assento, porque com o acordo nós podemos tirar o assento, conquistamos, degustamos, levamos, podemos deixar de distinguir o presente do indicativo do pretérito perfeito. Vê algum ganho nisto? Ou vê uma... relação às Deixe-me só formas acabar a frase. verbais. Nós descaracterizámos a Avenida da Liberdade sem grandes expectativas, nós descaracterizámos, tem 4 formas ortográficas. E comboio às A Avenida da Liberdade tem 2 formas ortográficas. Defraudamos, podemos escrever defraudamos ou defraudamos, mesmo referindo-nos ao passado, 2 formas. Expectativas com C ou sem C. Ou seja, nós descaracterizámos a Avenida da Liberdade sem grandes expectativas, significam 32 formas ortográficas. Olha, não, preocupar-me ia mais... preocupar-me ia... É o fim da ortografia. Isto é o reinado da multigrafia. Isto é multigrafia. A ortografia nunca foi impeditiva. Ai, até deixa aqui ir a cadeira. Deixa-me só dizer isto. A ortografia nunca foi impeditiva da comunicação. Nós, professores de português, temos neste momento um grande dilema que é um grande inimigo, que são os smartphones, os jogos de PlayStation, que não conseguimos colocar os alunos a ler, a usufruir do gosto da leitura, a ler Sofia de Melo Breiner, a ler contos, a ler essa de Queiroz. A senhora está sempre, nem deixa-me falar, olha, eu não a conheço, desculpa, eu não estou a falar consigo. Pronto, se é surdo, se calhar tem que ir a tratar desse problema. Portanto, eu acho que todos juntos, sermos mais fortes, ponham as crianças a ler, por favor. Obrigada. Não, mas acabou ou não? Já acabou? Isto é do João Pedro, isto é da tua mãe. Ok. Falaremos numa próxima oportunidade. Vamos ter mesmo que acabar. Podem continuar.